Fala galera, beleza? Sou eu de novo no Mundo Curioso. Como havia prometido no vídeo anterior, vou falar sobre a segunda revolução industrial. Gente, eu já falei sobre a primeira e a terceira no vídeo anterior. Se tu tiver alguma curiosidade, eu vou deixar aqui na descrição. Então, como foi chamada a segunda revolução industrial? Foi chamada de Revolução Científica. Por que Revolução Científica? Pois a ciência e as indústrias se uniram, o método científico e as indústrias se uniram formando uma coisa só. Me cite exemplos onde isso ocorreu. No processo de Bessemer. O que foi esse processo de Bessemer? Foi nada mais, nada menos do que quando Bessemer, Harry Bessemer, esse processo de 1856, ele simplesmente pegou ferro em fusão e descobriu que a injeção de um jato de ar frio limpasse o ferro, pois o ferro era bruto, ferro impuro, fazendo assim que retirasse todas as impurezas do mineral, né, do minério, e obtendo o aço. Com isso surgiu as siderúrgicas, que com a siderúrgica surgiu a estrada de ferro, edifícios mais resistentes e maiores, obras públicas de grande porte, pontes, por exemplo, a Ponte São Francisco eu acho que é. Ponte São Francisco dos Estados Unidos. E os viadutos. E também surgiu o motor de combustão interna. Como o próprio já diz, como o nome próprio já disse, é um motor onde a combustão dele é interna, ou seja, é o motor de um carro. Pega o carro, o carro do seu pai ou do seu avô, um carro aí, qualquer carro. Se você abrir o capô dele, verá uma caixa grande. É uma caixa, né? Lá dentro corre a combustão, fazendo assim que gera energia mecânica, que gera energia elétrica, que faz as rodas mexerem, essas coisas. O motor de combustão interna surgiu a partir de 1870. Graças a ele, as máquinas se tornaram mais potentes, os carros surgiram, mais à frente os aviões, mais à frente os jatos, mais à frente barcos movidos a gasolina. E a gasolina, como eu havia falado, né? Aí aqui também houve o descobrimento do petróleo e do gás natural. Ou seja, era o combustível, né? Petróleo, gasolina, óleo diesel, tá? Todos os derivados de petróleo. Outra coisa que surgiu também foi o dínamo. O que foi o dínamo? O dínamo surgiu em 1870, em que foi o gerador de energia elétrica a partir de energia mecânica. Ou seja, surgiu junto com o motor, que também surgiu em 1870. O que ele fazia? Pega uma usina hidrelétrica. Como é que ela funciona? Aqui está o gerador, as pás, né? Em cima o gerador, e do gerador vai até os fios. Com o movimento das pás, né? O gerador vai transformar aquela energia mecânica, com a queda d'água, né? Vai mover as pás, e o gerador, com aquela energia mecânica das pás, vai transformar em energia elétrica. Ou seja, com isso vai surgir a lâmpada, né? Vai surgir... vai surgir... Aqui, tipo, vai surgir energia, vai surgir a lâmpada, vai surgir, tipo, mais à frente, nesse século agora, né? Graças a isso vai surgir carros. Não, os carros são motor de combustão interna. Graças a isso vai surgir computadores. Vocês entenderam, pois vocês são inteligentes. Aí os meios de transporte e comunicação também evoluíram muito. Estrada de ferro, automóveis e telefone. Vamos falar o seguinte, vamos falar primeiro das estradas de ferro. Tentem chutar, em média, em 1860, pega em 1886, 1860, e vamos dizer, tentem chutar quantos quilômetros de trilha existiam em média em cada país. Só 50 mil quilômetros mesmo. Só. E 30 anos depois, apenas Alemanha, Estados Unidos, Grã-Bretanha, os países mais industrializados, juntos faziam 250 mil quilômetros.
É muito trilho. Muito. Em 1886, surgiu o primeiro carro de combustão interna a fins de comércio. Só que em 1808 surgiu o Ford T, que foi o primeiro Ford criado por Ford, nos Estados Unidos. E se tornou, tipo, o carro da época, né? Todo mundo queria um. Galera, em 1885, o cara pegou o seguinte. Pegou o motor. Vamos dizer... ele pegou mal, né? Mas deu preguiça. Ele pegou o motor e juntou uma carruagem. E com a energia que é gerada na carruagem, ele conectou com as rodas e as rodas começaram a girar. O telefone surgiu em 1876, onde ele pegou... aqui não fala o inventor, mas eles transformaram o som em pulsos elétricos e com isso foi capaz de surgir o telefone. Só que, por exemplo, o meu celular ele não vai funcionar a partir de pulsos elétricos. Agora ele funciona a partir de ondas de rádios, mas, por exemplo, o telefone fixo é assim. Um dos mais países que se destacou nessa segunda revolução industrial, que se espalhou pelo mundo, né, foi a Alemanha. Por quê? O que a Inglaterra demorou 4 séculos para atingir, a Alemanha fez em 30 anos. 30, é isso aqui, disso aqui. Vamos dizer que essa é a linha do tempo. Vamos dizer que a caneta é a linha do tempo. Assim, né, para ela ficar maior. É a linha do tempo que a Inglaterra demorou para atingir o nível da segunda revolução industrial. Simplesmente, aqui ó, essa parte aqui, assim, essa parte aqui foi o que a Alemanha demorou para atingir. O que a Inglaterra demorou, isso a Alemanha conseguiu nisso. Ou seja, impressionante, gente. Por quê? Pois ela adotou o método de conservar o que ela produzia e vender. Ou seja, não se perdia nada no caminho. E ela protegia muito as suas indústrias para da concorrência externa, né? E outra coisa muito bem falada aqui, que eu vou falar agora, muito bem falada aqui, eu nem falei, que eu vou falar agora, foi que ela adotou o método científico e botou nas escolas. Como assim? Agora a criança, tipo, vamos pegar o ensino fundamental 2. A criança terá acesso a laboratório, a motores, ou seja, ela vai aprender como é que funciona uma máquina mesmo. Nos Estados Unidos, ocorreu após a Guerra Civil, em que a Guerra Civil surgiu em 1861, durou 4 anos, 1861 até 1865, só, em que foi o Norte contra o Sul. O Norte estava industrializado, o Sul era escravista e agrário, ou seja, produzia, era na terra mesmo. E o Sul odiava o Norte e o Norte odiava o Sul, ou seja, era um ciclo de ódio e acabaram indo pra guerra mesmo, ou seja, era na arma, né, no caso, não podia falar no suquinho, era na arma mesmo, era na arma, e após isso, acabou tendo uma paz, né, e as indústrias foram se espalhando pelos Estados Unidos. A Rússia, ela adotou um método de atrair, sobretudo, indústrias e estradas de ferro, muitas vezes estrangeiras. E os principais setores que ela conseguiu se destacar foi em tecido, extração de carvão e minério. Até que é uma coisa boa para a Rússia, né, na época. Então ela conseguiu se tornar famosa. No Japão, foi a Revolução de Meiji, liderada por Meiji. Graças a ela, o país se tornou um grande potencial, uma grande potência. O que o governo fez? Assinou tratados comerciais com uma grande parte do Oriente. Com isso, conseguiu tirar o analfabetismo do país. E do mesmo jeito que a Alemanha fez, colocou a ciência nas escolas. Aí, em 1910 já tinha 10 mil quilômetros. E tinha uma grande navegação. Tinha bancos fortes, estradas de ferros grandes. Era uma das mais poderosas companhias de navegação, mineração, produção de tecido. E sua produção de tecido era a maior do mundo. Mas tudo tem seu lado negro, né, gente? Por exemplo, vamos pegar os filmes de Star Wars, né?
Temos os Jedi e temos os Sith. Sempre vai ser nisso. Na Revolução Industrial foi a mesma coisa. Foi na mesma coisa. Olha só, as condições de trabalho ainda eram péssimas. Péssimas, péssimas, precárias. Como eu havia dito no vídeo anterior, eu podia usar essa roupa aqui, que eles deixavam entrar. Sem capacete, sem protetor, sem luva. Mas é claro que depois disso, é claro que botaram luvas, protetor de orelha, capacete, roupa adequada. Gente, olha só o que corria lá, gente, nas indústrias. Tinha casos de mutilação. Para aqueles que não sabem, por exemplo, vamos dizer, o cara foi mutilado. É o verbo mutilar, né, gente? Ou seja, perdi um membro. Perdia membros. Por exemplo, eu tô lá mexendo nas engrenagens. Uma engrenagem rompe meu pulso, né? Rompe isso aqui e eu ficava sem essa mão. E olha que eu sou destro. Isso daqui é a mão direita. É que eu sou destro. Eu dependo dessa mão para trabalhar. Aí o que a indústria fazia? Nada. Falava, tô nem aí. Tu ainda tem outra mão, trabalha, dá no mesmo. Gente, também houve casos em que às vezes a pessoa trabalhava tanto, com tanto esforço, que causou deformidades físicas. Por exemplo, muitos jovens que realizavam ações repetitivas nas fábricas, os braços deles começaram a se deformar, ou seja, ficarem mais curtos. Também os caras tinham problema na coluna, pois era toda hora em pé. Aí você vai cansando. Muitas vezes os caras ficavam com problemas de visão por causa da grande... Já que surgiu os motores, né? Por exemplo, aqui tem uma imagem onde, tipo, tá saindo faíscas nas máquinas. Ou seja, isso era uma luz muito intensa nos olhos. E às vezes, saía uma faísca caindo no olho, você perdia a visão. Porque é quente, gente. Vai queimar isso aqui tudo. E olha que daqui tudo é líquido. Tô tentando mostrar mais. Aqui tudo, gente, é puro líquido. Se queima, tu fica cego. Já que tinha grandes barulhos, os caras ficavam até surdos. Ou seja, isso daí era um grande problema na época também. É claro que se vai existir indústria em todos os países, muitos países desindustrializados vão para eles. Ou seja, era muita gente, espaços pequenos, com isso a pobreza aumentou. Gente... também houve uma grande transformação dos centros urbanos, onde o êxito rural, né? Cidades se expandiram. Também existiu as migrações ultramarítimas, ou seja, as pessoas saíram, elas queriam sair do país para ir para as indústrias. Tanto é que nesse material de apoio que eu estou usando para me concentrar melhor no meu assunto, tem uma imagem de 2 policiais e eles estão falando pelo walkie-talkie, louco. Estão falando pelo walkie-talkie. São dos Estados Unidos, onde estão falando sobre a Estátua da Liberdade, pois a Estátua da Liberdade não é americana, incrivelmente é francesa. É francesa. Ou seja, houve um grande medo entre as cidades. Tanto é que eles estão alertando que ela está muito próxima de aeroportos. E o comandante, que está falando por rádio, fala para derrubá-la. Ou seja, era muita insegurança. Porque podia ser o quê? Um bandido de um país corrupto entrar num país normal. Então, basicamente foi isso a Revolução Industrial. Mas em si ela foi muito importante para a atual, né? Por causa dos avanços tecnológicos, que sem eles não existiria a terceira. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês deixem aquele like. Eu não vou fazer meta de like, pois que no vídeo anterior não conseguiram bater e também ficou muito baixo comparado no meu primeiro vídeo, que no meu primeiro vídeo teve o quê? 20 likes, 30 likes, 90 visualizações. Nesse aqui, galera, no anterior teve, eu acho, 30 visualizações e 14 likes. Ou seja, foi muito baixo. Então, não vou fazer, tá? Meta de likes. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seu like, se inscreve e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Valeu, falou e até a próxima!